Graça e paz, amados. Que Deus possa abençoar a sua vida, derramar da sua graça e da sua sabedoria sobre nós, né? Como a Bíblia diz, nós não conhecemos o amanhã, Deus conhece o amanhã. E o que mais importa para nós no amanhã, no hoje, é sermos verdadeiros, é sermos confiantes de que Deus está no controle. E para isso nós temos que ter a certeza aonde a nossa fé está firmada. Eu tenho visto, né, seria muito fácil estipular um resultado de acordo com a estatística do IBGE, por exemplo, que diz que o Brasil 80% da população são cristãos, divididos em várias religiões. Mas muita gente às vezes se engana dizendo que é cristão, ou às vezes que frequentam uma determinada. Quando as pessoas dizem que é de uma religião, mas elas nem vão lá, nem aparecem nas suas igrejas, nos seus templos. E a pergunta que eu faço para mim e para você: nós somos cristãos? Até que ponto nós somos cristãos? E uma das coisas que me chama a atenção, a derivação dessa palavra, cristãos, porque vem de Cristo e dos ensinamentos que Jesus deixou. Mas tem um ensinamento que Jesus chama de primeiro e grande mandamento, que está registrado em Mateus 22:37, que diz assim: e Jesus disse-lhes: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Todos os outros mandamentos, todos os outros ensinamentos dependem desse primeiro e grande. Primeiro, se ele é primeiro porque vem antes de tudo, e grande porque ele é o maior mandamento. Então nós, como cristãos, devemos amar a Deus de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, de todas as nossas forças. Deus tem que estar acima de tudo e de todos. Se nós trouxermos esse número de 80% de cristãos que existem no Brasil, qual a porcentagem que nós chegaríamos? Nessa eleição, por exemplo, 156 milhões de eleitores. Desses 156 milhões de eleitores, nós teríamos mais ou menos 120 mil eleitores cristãos. Mas se tivéssemos 120 mil eleitores cristãos, mais ou menos 120 milhões de eleitores cristãos, e votássemos em alguém que se diz também cristão e defende a raiz do cristianismo, teríamos ganhado deslavado. Mas não é a realidade. Desses 156 milhões, 32 milhões nem apareceram nas urnas. 6 milhões e pouco foram lá e anularam, votaram em branco. Então seriam mais ou menos uns 38 milhões de pessoas se acovardaram. E aí vem a primeira coisa: cristão se acovarda? Não. Cristão não se acovarda. Cristão não fica em cima do muro. E dos que foram, o que escolheram? A maioria que escolheram está de acordo com as Escrituras? Tem algum relacionamento com o que as Escrituras defendem? Ah, mas eu pergunto a você, primeiro e grande mandamento: Deus. Vamos quebrar algumas coisas. Deus criou homem e mulher, então a ideologia de gênero não entra na nossa pauta. Deus instituiu a família, então a instituição da família
não entra na nossa pauta. Deus criou o ser humano e o ser humano é templo do Espírito Santo, então liberação de drogas não entra nessa pauta. Deus defende a vida, Deus do início da concepção, então o aborto não entra nessa pauta. Você tem certeza que você votou como cristão? Você tem certeza que escolheu um candidato que se alinha com o que a Escritura diz, e hoje dia da Reforma Protestante? Você tem certeza? É hora de nós refletirmos, irmãos. O que está valendo mais a pena? O que é mais importante para mim? Deus, que é o primeiro que eu amar a Ele sobre todas as coisas, sobre toda a minha força, de todo o meu entendimento, de toda a minha alma, ou eu pensar que eu posso ter uma vida tranquila? De acordo com o que está por vir, você vai defender a sua fé se o governo que entrar proibir as igrejas? Você vai defender o que está nas Escrituras se o governo que está aí eleito for contra as Escrituras? Você vai defender os seus filhos nas escolas, aonde muitos professores defendem a ideologia de gênero? Você vai ter condição de defender seus filhos? Você vai defender sua família quando alguém tentar invadir a sua casa? E aí? O que você vai fazer? Então, você que escolheu por uma visão humana da coisa, caiu naquele conto do vigário, mais amor. Não existe um cristão mais assíduo do que o diabo sempre, mais amor, julgue menos. Satanás englobou muita gente. As pessoas se enganam quando Jesus disse para aquela mulher adúltera, vai e não peques mais. Eu não te julgo, mas ele diz, vai e não peques mais. E é tão interessante que a Bíblia não diz o nome dessa mulher. Como aquele que Jesus curou no tanque de Betesda, ele falou, não volte a pecar para que não te aconteça coisa pior. Jesus não morreu na cruz do Calvário, derramou seu sangue, sofreu toda aquela, para nós vivermos uma vida sem cumprir o primeiro mandamento, porque ele cumpriu. Ele diz, eu vim fazer a vontade de meu Pai, eu agrado a meu Pai. E nós, como cristãos, temos que agradar a Deus, não aos homens. Eu tenho que amar a Deus acima da minha esposa, eu tenho que amar a Deus acima dos meus filhos, e fora as outras coisas. Se a minha esposa e o meu filho ficarem em primeiro lugar, eu já quebro o primeiro e grande mandamento. E eu amando a Deus sobre todas as coisas, as outras coisas serão mais fáceis de serem cumpridas, porque Ele vai me orientar a cumprir. Porque muita gente pega o segundo mandamento, que é amar ao próximo. Por o segundo mandamento ser verdade, o primeiro tem que existir. O segundo não existe sem o primeiro, senão o que é segundo passa a ser primeiro. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é olhar para a sua palavra e crer nela como única, verdadeira e como regra de fé e prática. Ela tem que estar acima da minha vontade. Se ela diz para mim que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer. Ela diz para mim ir de pregar o Evangelho, eu tenho que ir e pregar o Evangelho. Se ela diz para mim que eu tenho que tratar o outro superior a mim, eu tenho que tratar o outro superior a mim. Se ela diz para mim que eu tenho que ajudar aos necessitados, eu tenho que ajudar os necessitados. Se ela diz para mim que eu tenho que evangelizar e falar que só Jesus Cristo salva, mesmo que eu seja taxado de intolerante religioso, eu tenho que dizer para essa pessoa. Porque dizer que só Jesus Cristo salva, eu não estou mentindo, eu estou falando o que a Bíblia me diz. Então, que a gente possa refletir, meus irmãos. Tem muita gente, às vezes, tem medo de falar para uma pessoa, sabendo que ela está caminhando em direção ao inferno, de falar que Jesus Cristo a ama e que ela precisa se arrepender e reconhecer Ele como Salvador. Mas se ela fizer isso, ela pode ser taxada de intolerante religioso, e essa pessoa vai para o inferno. E eu vou dizer para você, o sangue dela vai clamar nas suas mãos, diante de Deus. A Bíblia diz que nós daremos conta diante de Deus por aquele sangue inocente que foi para o inferno, porque eu não tive coragem de falar do amor de Deus. Por isso que Deus envia missionários para lugar onde é proibido pregar.
Coreia do Norte, na China, alguns países da Ásia, da África, onde o Islã, o Oriente Médio. Por que essas pessoas vão lá proibido pregar? Porque eles têm que falar do amor de Deus. Como diz a Bíblia, como ouvirão se não há quem pregue? E quando Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim, ele não está dizendo só Isaías, nós devemos dizer a mesma coisa. E nós, como cristãos, devemos colocar o reino de Deus acima de todas as coisas, acima dos nossos interesses. Como Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. As demais coisas virão como consequência daquilo que nós fizemos para o reino de Deus. Pense bem, qual é o seu papel como cristão? Se você é um cristão mesmo, ou se você só carrega apenas um nome, para você não dizer que é ateu, ou para dizer apenas que é um religioso, que frequenta um templo, porque cristão não é pertencer a uma religião. Muitas pessoas se enganam. Igreja de Cristo, a igreja de Cristo, ela é composta por todos aqueles que foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Não é um nome denominacional, não é um segmento religioso. Essa é a grande diferença. Você tem que procurar uma que você se adeque melhor, mas que tenha a palavra de Deus como regra de fé e prática. Que somente ela, somente a palavra, somente Cristo, somente a graça, somente a Deus dá glória, somente a fé. Que Deus te abençoe e te guarde e possa falar ao seu coração. Não sejamos hipócritas, falarmos uma coisa e vivermos outra.